noite, meus amores, sejam muito bem-vindos, tá? Provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu já vou estar operada, então eu tô tentando deixar tudo adiantadinho aqui pra vocês, tá, meus amores? E pra não prejudicar ninguém aí nesse meio tempo que eu estiver em recuperação, né? Só eu arrumar a câmera aqui melhorzinho. Aí. E o teminha da nossa aula de hoje, né, começando a entrar então, já introduzimos semana passada o sistema neurológico, né? E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem nos distúrbios respiratórios, tá? Então a gente falou um pouquinho da cabeça, agora a gente vai descendo, né, até chegar lá no finalzinho do nosso corpo, ok? E aí, para introduzir, eu vou começar a falar de doenças que são muito comuns em idosos, tá? Que é a pneumonia e a atelectasia. Eu vou arrumar essa câmera que ela tá me estressando, só um minuto. Aí, ela tava muito longe, tava ficando muito ruim o vídeo pra mim. Mas enfim, gente. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a estrutura básica, né, do meu sistema respiratório. Então, gente, o meu sistema respiratório, geralmente, ele vai começar ali na minha cavidade nasal, né, onde eu vou ter as minhas narinas, né. Descendo um pouquinho vai ter a epiglote e a faringe. Mais pra baixo a gente tem a laringe, né. Descendo um pouquinho mais, a gente tem nossa traqueia, até chegar lá nos nossos pulmões, onde vamos ter os nossos brônquios, nosso pulmão em si, né? A cavidade pleural, né? E o nosso diafragma, tá? E dentro dos meus brônquios, eu vou encontrar os meus alvéolos pulmonares, tá? E os meus bronquíolos, perdão. Que é como se fosse uma arvorezinha que fica enraizada ali dentro do nosso pulmão, onde passa o ar, onde é filtrado o ar, tá? Deixei a imagem para vocês verem. E o que é importante a gente saber, né, até aqui? Os pulmões, eles são revestidos por duas camadinhas protetoras, tá? Eu vou até desenhar aqui mais ou menos para vocês entenderem que eu sou tipo Picasso, só que sem um pingo de condição de desenho, né? Porque eu queria ser um Picasso e ser rica, mas infelizmente não sou, né? Então, meus amores, o pulmão tá aqui, né? Vamos desenhar aqui um pulmãozinho, finge que é um pulmão maravilhoso. Não é um pulmão de um fumante, porque senão estaria preto, graças a Deus, né? E aí, ele é revestido, gente, por duas camadinhas, como eu falei. Então, eu tenho uma primeira camadinha, que eu falo que é a minha camada externa, tá? Que vai vir aqui, ó, por fora desse pulmão, tá? E essa camadinha externa, ela é chamada de pleura parietal, tá? Então, a camada externa é a pleura parietal. E dentro, né, entre essa pleura aqui e o meu pulmão, eu tenho uma outra pleura aqui dentro, tá? Que é outra camadinha protetora, que a gente chama de pleura visceral. Ok? Então, são essas duas pleuras que protegem o nosso pulmão aí das infecções. Deixei a imagem também para vocês verem, tá? E aí, agora a gente vai falar propriamente das nossas doenças, né? Que eu tinha introduzido aqui, que é a pneumonia, né? E a atelectasia. E aí, eu vou começar pela pneumonia. O que é a pneumonia, tá? E aí, vocês vão entender por que eu coloquei aqui as figurinhas. Pneumonia é a inflamação aguda do meu parênquima pulmonar, e quando eu falo parênquima pulmonar, gente, é toda aquela estrutura ali do meu pulmão que fica por dentro do meu pulmão, tá? Os meus alvéolos, os meus bronquíolos, tá? Minhas artérias pulmonares. Deixei a imagenzinha aqui pra vocês verem também, tá? E ela é caracterizada pela consolidação da região afetada, ficando os meus espaços alveolares preenchidos por exudato. Exudato, gente, é pus, tá? Que são células inflamatórias e fibrina, causada por micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Então, o que acontece, né? Dentro aqui do meu pulmão, deixa eu apagar um lado para vocês entenderem melhor. Só um minuto. Dentro do meu pulmãozinho, eu tenho aquela árvorezinha que eu falei pra vocês, né? Então, é como se eu tivesse várias raizinhas aqui, né? E cada uma vai ter uma arterinha, né? Vai ter ali um bronquíolo, um alvéolo. O que acontece?
Dentro aqui fica tipo uns saquinhos, tá? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma pneumonia, a bactéria, né, o vírus entra aqui, né, e começa a formar pus, fechando, né, todo esse alvéolo. E aí o que acontece? O ar chega aqui e não consegue passar. Então por isso que é muito comum quando a gente tem pneumonia ter muita falta de ar, tá? O meu pulmão, ele não filtra, vamos dizer assim, o ar, que seria aquele processo de transformar, né, o oxigênio, aliás, a gente aspira o gás carbônico e solta oxigênio. Então a gente não consegue fazer essa troca gasosa, tá? Que a gente fala, porque tá tudo fechadinho. A consodalização que eles falam aqui é justamente esse processo de fechar todo o meu espaço alveolar, tá? Deixei a imagem aqui pra vocês do meu parênquima com esses saquinhos que ficam com o exudato. E aí, a minha pneumonia, ela pode ser classificada em 3 tipos, tá? Então, a primeira é a minha pneumonia lobar. O que é essa pneumonia lobar? Hoje a prova vai fazer 1000 desenhos aqui. Gente, ignorem esse negocinho aqui, o vermelhinho, porque isso aqui, a lousa é emprestada lá da oficina do meu pai, e a secretária usou uma canetinha que não era própria, e aí meio que grudou ali, tá? Então, assim, quando a gente fala de pulmão, a gente divide ele, né, em 3 partes. Então, a gente coloca a primeira parte aqui em cima, o meio e o final dele, tá? A pneumonia lobar é aquela pneumonia, né, que vai atingir geralmente essa parte de cima do meu pulmão, ok? E aí o que acontece? Ela é uma distribuição uniforme, você vê que ela domina toda essa parte, toda essa região do meu pulmão, tá? A broncopneumonia, que é uma das mais comuns que vocês ouvem falar, elas vão ter focos múltiplos, né, que vão acometer os dois, geralmente, os 2 lóbulos, tá? Então, geralmente, quando ela é lobar somente, ela geralmente vai pegar um lado só do meu pulmão. Quando a gente tem a broncopneumonia, o que acontece? A gente vai ter pontos de infecção, né, por todo o pulmão. Então, a gente vai ver várias plaquinhas espalhadas nesse pulmão, certo? E geralmente vai cometer os 2 pulmões, tá? E a pneumonia intersticial, ela vai acometer apenas o interstício, que é uma partezinha que tem no nosso pulmão, lá dentro do nosso pulmão, tá? Então, ela pega geralmente aquelas raizinhas e vai consumir só elas. Tudo bem? Quais são as vias, né, de acesso, então, que eu falei pra vocês que a pneumonia ela é causada geralmente por fungos, por bactérias e por vírus. E por onde que esses fungos, vírus e bactérias passam, tá? Como que acontece? Então, geralmente, a gente faz a microaspiração, tá? Através do nosso nariz mesmo, que é a via orofaringe que a gente fala. Então, os fungos, as bactérias e os vírus estão presentes no nosso ar. Quando eu simplesmente respiro, eu acabo, né, respirando algum desses micro-organismos. E aí eles vão parar lá no meu pulmão. Claro que o nosso sistema imune, vocês já ouviram falar disso? Lembra lá da aulinha da Pro de imunidade inata? Lembra que era aquela natural, barreiras naturais do nosso corpo, por exemplo, os pelinhos do nosso nariz? Então, claro que o nosso corpo tenta combater e por isso que a gente não vive resfriado, mas geralmente, né, alguns vírus e bactérias podem sim passar pelo nosso nariz, tá? Outro modo é a aspiração, né? Às vezes a gente vai tomar algum alimento, comer alguma coisa, e se a gente não tá conseguindo deglutir direito, o que acontece? A gente come e o alimento, em vez de ir pro estômago, a gente acaba aspirando ele pro pulmão. E vocês devem ouvir falar muito disso, né? Quando a gente fala que o paciente broncoaspirou, né? Que é aquele, por exemplo, aquele grãozinho de arroz e para no pulmão. E ali forma-se uma pneumonia, tá? Além disso, tem a inalação de aerosóis, né? Que também são substâncias presentes no ar.
disseminação hematogênicas, né, com focos sépticos em outras partes do corpo. Então, o que é que acontece? Às vezes a minha inflamação começa no meu pulmão, só que aqui passa sangue, passa tudo, e aí a gente pega esse vírus que estava aqui e leva para outras partes do corpo, tá? Infectando outras partes do corpo também. E tem a disseminação a partir do foco contíguo, que a gente fala, que são os focos vizinhos, tá? Por exemplo, o que acontece? Sofri um acidente, tive um trauma de tórax. E aí, por causa desse trauma no meu tórax, às vezes eu perfurei ali a minha pleura, né? E aí eu abri brecha para o micro-organismo entrar no meu pulmão, tá? E aí a gente chama isso de disseminação foco contíguo. É contíguo mesmo, tá? Não é contínuo, tá? E aí eu falei pra vocês, e até recordei de vocês, da imunidade inata e da imunidade natural, né? Que são os meios de defesa do nosso corpo. E falando disso, tem aqui os mecanismos de defesa do nosso trato respiratório inferior, tá? Que seria a parte mais para baixo, abaixo do nosso pescoço, que geralmente tá mais no pulmão mesmo, tá? Então, a primeira barreira que a gente vai ter, gente, é a filtração de partículas pelo nosso nariz, tá? Então, o que acontece? Lembra lá que eu já falei pra vocês, eu aspirei um vírus no ar, os pelinhos do meu nariz fazem a filtração, tá? E aí eu impeço que esse micro-organismo se dirija pro meu pulmão. Caso aconteça dessa bactéria, desse vírus passar, e ele for um vírus mais forte, geralmente eu vou ter o fechamento da minha glote, tá? A glote tenta defender, então na hora que esse micro-organismo passa pela glote, a glote se fecha, tá? E o que acontece quando a minha glote se fecha? Eu tenho um reflexo da tosse. E eu começo a tossir para tentar colocar esse micro-organismo para fora, tá? Geralmente, pode acontecer de eu não conseguir expelir esse micro-organismo, ele continua descendo, e aí o meu corpo mais uma vez tenta se defender, produzindo o muco, né? Que é o famoso vulgo catarro, né? Que a gente tenta expectorar, né? E a gente sempre orienta o paciente a escarrar mesmo, nunca ficar engolindo, porque quando eu escarro, é o meu corpo tentando se livrar daquela bactéria, tá? E aí acontece, né, quando uma barreira vai falhando, vai passando por outras, até que a gente tem uma atividade ciliar do epitélio respiratório, tá? E aqui eu nem vou aprofundar nesse assunto, porque o epitélio respiratório é um tipo de camada protetora que a gente tem dentro do nosso organismo, tá? Que também tenta combater a infecção, mas mais uma vez, às vezes pode falhar, gente. Dependendo da bactéria, ela é muito resistente, o nosso corpo não é capaz sozinho de combater ela. E a gente viu isso também em imunologia lá nas nossas aulinhas de saúde coletiva, né? Quando eu falava de vacinas, tá? E aí o que acontece? A gente vai tentando fazer, né, várias sequências de defesa no organismo para tentar combater. E outra atividade que a gente faz, e isso vocês sabem muito bem, é quando esse micro-organismo finalmente adentrou no meu corpo, meu corpo tentou expelir, não conseguiu, aí as minhas células de defesa começam a trabalhar para começar a criar anticorpos para combater esse vírus, tá? Só lembrando quais são as células, que são os macrófagos e os neutrófilos, a fim de fazer a fagocitose. Lembra que a fagocitose é o processo que as minhas células comem esses vírus e bactérias, tá? Eles se alimentam disso para tentar combatê-los. E, por fim, né, se a fagocitose falhar, a gente pelo menos adquiriu, né, com essa batalha aí, os anticorpos específicos para tentar combater essa infecção, né? Caso nada disso dê certo, aí é onde a gente vai entrar geralmente com as medicações para potencializar os meus anticorpos para combater essa doença. Além disso, gente, até aqui a gente falou como que acontece a doença, né? Por onde ela se dissemina, quais são os mecanismos de defesa. E eu falei para vocês que tem a pneumonia lobar, a broncopneumonia e a intersticial. E aí, quando a gente fala de pneumonia, o que é importante esclarecer? Que a gente tem diversos tipos de causadores, tá? De pneumonia. Calma que eu vou explicar tudo uma por uma certinho.
Então, como que a gente geralmente classifica essa pneumonia? A primeira classificação é a pneumonia adquirida na minha comunidade, tá? Denominada PAC, uma sigla. O que é essa pneumonia adquirida na comunidade? Pronto. Ela é uma infecção que ocorre no meu corpo, em qualquer indivíduo, tá? Fora dos meus ambientes institucionais, ou seja, é toda a pneumonia que eu adquiro fora do ambiente de saúde. Por exemplo, eu tô na minha casa, começo a ter sinais de pneumonia, com sintomas, né? E aí eu chego lá no hospital e descubro que eu tô com pneumonia. Essa pneumonia que é pega fora do hospital, a gente chama de pneumonia adquirida na comunidade, a PAC. Aí depois dela, a gente tem as pneumonias nosocomiais ou denominadas PA. O que é isso? Que é a pneumonia adquirida no hospital. Geralmente ela é uma infecção diagnosticada após 48 horas de internação do meu paciente, tá? Ou de 48 a 72 horas após a alta do meu paciente, tá? Que não tinha sintomas nenhum antes de internar. Então eu chego no hospital, vamos supor, eu vou usar até minha cirurgia, eu vou lá operar na segunda-feira. E aí eu não tô com sinal nenhuma de pneumonia. Só que passou 48 horas lá que eu tô internada, eu começo a apresentar pneumonia. Isso é uma pneumonia nosocomiais ou PA, que são pneumonias adquiridas no hospital. Ou às vezes eu vou até sair do hospital, só que vai passar de 48 a 72 horas, eu vou começar a manifestar essa pneumonia. Isso também é denominado uma pneumonia adquirida no hospital. Tudo bem? Além disso, eu tenho as pneumonias relacionadas aos cuidados de saúde. O que seriam elas? São associadas a pacientes que são residentes de asilos ou em tratamento domiciliar, tá? Que receberam antimicrobianos de quinta geração, aliás, quinta não, desculpa, de quarta geração, ou quimioterapia nos últimos 30 dias, tá? Ou uma terapia renal substitutiva, que é o transplante renal, ou pessoas internadas em caráter de urgência por 2 dias ou mais nos últimos 90 dias, tá? Então, geralmente, elas são associadas a pacientes que já são mais acamados, tá? Que tiveram seu sistema imune invadido bruscamente, tá? Porque, por exemplo, quando você vai fazer um transplante renal, você abre o paciente quase que inteiro, tá? Assim, na parte abdominal. E aí acontece, né, às vezes esse indivíduo contrair a pneumonia. Então, isso é uma pneumonia relacionada a cuidado de saúde. E, por fim, a gente tem a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, é muito comum um paciente que foi entubado após 48 a 72 horas desenvolver, então, uma pneumonia devido a essa intubação orotraqueal, porque a gente mexe bastante ali com toda a laringe, a faringe, enfim, e a gente abre a porta para infecção, né? E aí é por isso que eu chamo a atenção de vocês, gente, e a gente viu isso em saúde do idoso, que quando o paciente está lá internado, principalmente o paciente com tubo, gente, faça uma higiene oral, tá? É muito importante a higiene oral. A gente viu que a higiene oral, ela previne doenças respiratórias e uma delas é justamente a pneumonia. Então, por favor, realizem a higiene oral dos seus pacientes mesmo entubados. Ok? Quais são os fatores de risco, então, para a PAC, né? Que é a pneumonia adquirida na minha comunidade. Então, a idade, ela é prevalente mais em crianças e idosos, tá? Broncoaspiração, principalmente RNs, pacientes com sonda nasointeral, tá? Estilo de vida, principalmente pessoas tabagistas, alcoolistas, com má nutrição, né, desnutridos. Fatores ambientais e ocupacionais, por exemplo, exposição a poluentes, pessoas que trabalham com usina de carvão, minerais, essas coisas, tá? Doenças crônicas, como por exemplo o paciente que tem a DPOC, neoplasias, que é o câncer ou o diabetes, e a imunodepressão, que geralmente ocorre em pacientes com soropositivos ou transplantados, tá? São grupos de risco. E quais os fatores de risco para pneumonia nasocomial, que é a pneumonia adquirida lá no hospital?
pacientes acima de 65 anos, pacientes desnutridos, com depressão de nível de consciência, ou seja, é aquele paciente que é mais sonolento, que não fica 100% do tempo acordado, tá? Que precisa de algum estímulo para acordar, entre outros. Doenças pulmonares, pacientes em ventilação mecânica, pacientes com uso de sonda nasogástrica e nasointeral, principalmente porque a gente orienta 1000 vezes a família, não pode alimentar esse paciente, ele não tá com uma sonda lá de enfeite, gente. E a família quer dar comida, achando que o paciente tá passando fome. E a gente tem que esclarecer e ficar muito de olho, porque broncoaspirou, a chance dessa pessoa parar é muito alta, tá? Broncopneumonia pode vir por causa de aspiração, por uso de antimicrobianos e por traumas graves, que nem eu falei, por exemplo, um trauma de tórax que perfura o meu pulmão. E aí, aqui, gente, eu sempre brincava com a minha turma lá da clínica médica, que essa é a parte chata da aula. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui é a parte mais importante também. O que é essa parte? É a fisiopatologia da doença. Eu lembro que eu pedi para vocês isso em trabalho. Gente, fisiopatologia da doença é exatamente o que causa a doença. Se vocês entenderem o que causa a doença, fica muito mais fácil vocês pensarem quais são os cuidados que você tem que ter com esse paciente, tá? Vira meio que automático. Então, eu sempre falo, o mais importante da aula geralmente é a fisiopatologia, tá? Eu não fico pedindo tanto isso pra vocês, mas é muito importante que vocês saibam, tá? Porque na hora que acontecer na frente de vocês, vocês conseguem socorrer a pessoa muito mais rápido. Então, qual que é a fisiopatologia da minha pneumonia? Então, a infecção ocorre quando um ou mais mecanismos de defesa do meu corpo se encontra alterado, né? E vai ali entrar em contato com o meu vírus, com a minha bactéria, com o meu fungo. Então, foi o que eu falei, às vezes eu tô num ambiente normal, mas respiro um vírus e aí nenhuma das minhas barreiras de defesa funcionou. E essa doença, né, foi parar lá no meu pulmão. Então, ocorre a flora normal, né? Aliás, ocorre da flora normal do nosso corpo sofrer alterações na sua resistência, né? O que gera uma aspiração. Então, o meu corpo não consegue combater esse vírus e ele se apossa do meu corpo, tá? O micro-organismo, ele vai ser transportado pelo meu sangue, né? Onde irá penetrar na circulação pulmonar e ficarão aprisionados lá nos meus capilares, tá? Tem as imagens para vocês verem, tá? E aí, o que acontece? Eu aspirei esse vírus, ele entrou junto com o meu sangue e começou a circular no meu corpo inteiro. E geralmente ele vai parar lá no meu pulmão. Só que sempre eu falo pra vocês que o sangue não fica parado em uma parte só do corpo. O sangue fica circulando. E aí eu vou pegando a parte de uma que tá infectada aqui, levando pra cá. Daqui a pouco isso aqui já desceu. E aí o vírus tá circulando no meu corpo inteiro, tá? E aí, quando ele tá lá aprisionadinho, ocorre a reação inflamatória dos meus alvéolos, tá? Que serão preenchidos, então, de exudato, lembra que a Pro mostrou a figurinha, né? Ocasionando o edema das minhas paredes. Então, lembra que a Pro falou pra vocês que aqui tem os capilares, os alvéolos, né? Que são tipo umas conchinhas e que começa a ser preenchido exudato aqui, certo? E aí, se eu tenho muito exudato, lembra lá das aulinhas de vesícula biliar? Não foi pra vocês, desculpa. A gente vai pegar isso mais pra frente. Mas, por exemplo, aqui é uma artériazinha. Vamos pensar lá no caso da hipertensão, que isso eu já falei pra vocês. Lembra que o sangue flui dentro de uma artéria lindamente, até que uma placa de gordura para lá. E aí, o que acontece quando essa placa de gordura para lá? Eu não tenho que fazer força, pressão para esse sangue passar, certo? E vocês concordam comigo que se eu tô prendendo as coisas aqui para baixo, né? Tá chegando mais, vai chegar uma hora que isso aqui, ó, vai estar tudo tapado. Ela não vai ter mais para onde chegar, não tem mais como ele vir aqui pro fundo. O que vai acontecer? Essa parede do meu alvéolo vai começar a inchar. Porque se ela não pode vir para baixo, ela vai começar a se espalhar aqui pro lado. Certo? E aí o meu alvéolo vai se inchando cada vez mais, tá? E aí o que acontece?
vai ocasionar o edema, né, dessas paredes. O edema é um aumento, tá, gente? O inchaço dessas paredes, que nem eu mostrei aqui. E aí, o que vai acontecer? Meu ar não vai conseguir mais passar aqui. Vai chegar aqui, meu ar não vai entrar mais aqui. Eu não vou conseguir mais fazer a troca gasosa, né, que seria transformar o oxigênio em gás carbônico, né, para soltar esse gás carbônico. E aí, eu vou começar a ter sérios problemas respiratórios, tá? Que a gente chama de desequilíbrio, ventilação, perfusão na minha área afetada. Além disso, as minhas células que ficam aqui dentro começam a não receber mais oxigênio. Se a célula não recebe oxigênio, ela morre, tá? E aí a gente ocorre o que a gente chama de necrose. Lembra que a Pro sempre fala pra vocês, necrose é a morte celular, tá? Se a minha célula não recebe oxigênio, ela morre, tá? E se o meu ar não tá passando aqui, eu não tenho oxigênio nessas células, ok? E aí o que ocorre? Ocorre algo chamado hipoxemia, tá? Arterial. E o que é essa hipoxemia? Nada mais é do que falta de oxigênio nas minhas células. Então a pessoa pode parar, tá? Pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, tá? E vir a óbito, tá? Só para vocês entenderem o quanto pneumonia é perigoso. Quais são os sintomas? Então, geralmente é tosse, que pode ser seca ou com pouca expectoração mucoide, né? Que é ali o meu catarro, vulgo muco, tá? Mas que evolui geralmente para aspecto purulento. Então, geralmente eu começo ali com uma tosse fraquinha, ela vai evoluindo, começa a aparecer um catarrinho, daqui a pouco eu tô soltando pus mesmo, tá? E pode haver a hemoptíase. O que é hemoptíase? Tá aqui na aula pra vocês, que é o catarro com sangue, tá? Geralmente tem uma dor torácica, né, pleurítica, localizada. Geralmente o paciente vai chegar lá e falar assim, eu tô com uma pontada no meu peito. Ele sempre refere essa dor como pontada, tá? E piora quando ele tosse ou quando ele inspira, né? Nas pneumonias de base, e quando eu falo de base, gente, essa parte de baixo, tá? No meu coração. Aqui é o ápice, aqui é a base. O que acontece? A dor pode ser referida geralmente no meu abdômen ou na região da escápula, né? Que é esse ossinho que a gente tem aqui atrás das costas, tá? Dispneia, que é falta de ar. Quando presente, geralmente vai caracterizar um caso grave, né? Porque se o paciente começa a ter muita falta de ar, é porque ele já não tá conseguindo mais levar oxigênio para as células dele, tá? Febre presente na maioria dos casos, exceto em idosos, tá? Idoso, gente, geralmente nunca tem febre para nada. Então, não procure febre em idoso achando que ele tá bem, né? Ele não tem nada porque ele não tá com febre. Porque, na verdade, o idoso é muito difícil eles terem febre. O sistema deles é totalmente diferente nessa parte, o sistema termorregulador, tá? Adimia, que é a fraqueza muscular, e outros sintomas, como mialgia, que é a dor muscular, suores, calafrios, dor de garganta, anorexia, náusea, vômito, diarreia, entre outros. Diagnóstico. Geralmente a gente faz o exame físico do paciente, né, que é olhar ele por fora, mas isso geralmente é a função mais médica e do enfermeiro, então eu não vou entrar em detalhes com vocês. A gente pede radiografia do meu tórax, hemograma, e o que esse hemograma a gente vai ver nele? Os leucócitos, tá? Se eles estiverem aumentados, representam casos graves. A saturação desse paciente, né? Geralmente a nossa saturação é 100%. Para ela ser considerada normal, ela tem que estar acima de 94%. Então, um paciente saturando 92, 90, a gente já desconfia, tá? A gente pede um exame chamado gasometria, que é para ver o quanto de oxigênio tem presente dentro do nosso sangue, das nossas artérias, na verdade, que geralmente a gente pede arterial. Hemocultura, para ver a bactéria ali no sangue. A amostra da secreção traqueal, que é o escarro, tá? E a toracocentese, que é uma punção que a gente faz geralmente no pulmão. Complicações dessa pneumonia. Geralmente ela vai ocasionar insuficiência respiratória, o que geralmente vai levar a uma PCR.
atelectasia, broncoespasmo, derrame pleural, empiema, necrose e abscesso pulmonar e choque séptico. Então, pneumonia é bem grave. Tratamento é feito com antibiótico terapia precoce, né? O mais rápido possível a gente tem que diagnosticar e começar a tratar. Terapêutica de suporte, como a nutrição, a correção dessa hipóxia que está acontecendo aqui, né? Então a gente vai geralmente aspirar esse paciente, deixar o menos de secreção possível nele. E a duração da terapêutica deve contemplar aspectos como presença de comorbidades, né? Que são alguns outros agravos, bacteremia, para ver se o paciente não está entrando em sepse, gravidade inicial e a evolução da doença, além de características específicas de cada fármaco utilizado. Prevenção. Higiene das nossas mãos, né? Então, quanto mais a gente lavar a mão, melhor para a gente evitar doenças respiratórias. Realizar a higiene oral para a prevenção da PAV em pacientes entubados com antisséptico, e geralmente a gente faz isso com o uso da clorexidina oral. Processamento adequado de artigos médicos e hospitalares, né? Então, tomar o máximo de cuidado quando a gente for manusear ali todos os equipamentos. Elevação da cabeceira da cama de 30 a 45 graus, né? Então, gente, paciente com problema respiratório, ele nunca pode ficar totalmente deitado, tá? Sempre tem que ficar meio inclinado. E pelo menos 1 hora, ele fala assim, durante a alimentação e pelo menos 1 hora depois. Mas, na verdade, esse paciente ele sempre vai estar com leite elevado. Vacinação e outras medidas como tratamento de doença de base, né, que seria a pneumonia, melhora nutricional, manter o paciente hidratado e fazer a mudança de decúbito. Cuidados de enfermagem. Estimular a tosse, observar e anotar os aspectos da secreção, se ela está purulenta, se ela está amarela, se ela está esverdeada, se ela está com hemoptias, né, com a presença de sangue, etc. Observar o padrão respiratório, porque às vezes você vê paciente assim, ó. Mano, ele tá morrendo, ele tá com falta de ar severa. Vamos agir. Realizar a aspiração, né, quando necessária. Observar e controlar as dores torácicas. Monitorar a ingesta hídrica desse paciente. Estimular esse paciente a beber água, tá, gente? Ingesta hídrica é o consumo de água. E promover repouso. Gente, vou cortar essa aula, é o mesmo slide, tá? Mas como aqui já ficou em 32 minutos, eu vou separar as duas em 2 vídeos pra ficar mais tranquilo pra vocês. Então, até daqui a pouco com a atelectasia, que é a continuação. Beijo!